Caros fiéis, sabemos Papa, nós temos um pastor supremo eleito, aquele que tem a jurisdição plena, universal, direta, imediata sobre toda a igreja, o vigário de nosso Senhor Jesus Cristo, sucessor de São Pedro, príncipe dos apóstolos e pai comum de todos nós. É uma grande alegria, depois de alguns dias, termos novamente um pastor supremo de toda a igreja. Ele é a autoridade suprema da igreja neste mundo e é por ele que nosso Senhor Jesus Cristo governa a igreja católica. E, meus caros, aproveitando esta ocasião, uma ocasião que é uma novidade para uma parte de nós, aqueles que têm talvez até seus 14, 15, 16 anos, não se lembram da eleição do Papa Francisco, ainda menos do Papa Bento XVI, é uma ocasião com todos os recursos de tecnologia, de filmagem, de transmissão que temos hoje, ver muito de perto, apesar de não estarmos na Praça de São Pedro, a eleição de um Papa. Um evento que acontece 4, 5 vezes em 100 anos, em geral. E aproveitando esta ocasião, a eleição de um novo Papa, aproveitando a eleição da autoridade suprema da Igreja Católica, o vigário de Jesus Cristo neste mundo, daquele que Jesus Cristo deixou neste mundo para governar a sua igreja militante, e é isso que significa ser vigário. Vigário é aquele que está no lugar de alguém quando ele está ausente. Aproveitando esta ocasião que falaremos hoje um pouco mais profundamente sobre o que é uma autoridade em uma sociedade e tiraremos consequências para nós destas verdades. Meus caros, a Igreja Católica é uma sociedade visível. Nós insistimos muito com as crianças no catecismo, com os adultos também no catecismo, insistimos agora com vocês. Não existe igreja invisível. Não existe um conjunto de pessoas fiéis a Deus neste mundo, unidos pela fé que só Jesus Cristo sabe quem tem. Não, a Igreja Católica é uma sociedade visível. Ela é composta de pessoas de carne e osso, que manifestam visivelmente a adesão à doutrina de Jesus Cristo. Elas são governadas por pessoas de carne e osso, foram ordenadas em ritos públicos, externos, recebendo o sacramento da ordem. Essas pessoas, elas casam em casamentos que foram anunciados, os fiéis, que foram anunciados publicamente, participam de ritos públicos, em prédios, em construções públicas, abertas a todos. Suas leis são públicas e conhecidas de todos. E, meus caros, na tradição escolástica, na boa e sã filosofia, na boa e sã teologia católicas, uma sociedade é definida como um conjunto ou um grupo de pessoas unidas de modo estável por um vínculo moral, isto é, de governo, que age sobre as inteligências e as vontades dos membros dessa sociedade. Por isso existe um vínculo moral, não um vínculo físico. Uma sociedade em que as pessoas não são amarradas umas às outras fisicamente, elas são amarradas moralmente, pela obrigação de obedecer ao governo que governa essa sociedade. Membros que buscam um fim comum, por meio de uma cooperação ordenada, segundo certas normas e sob uma autoridade que garanta a ordem. Santo Tomás de Aquino, aproveitando-se dos ensinamentos de Aristóteles, trata da sociedade humana, principalmente em 2 obras, a Suma Teológica e uma obra conhecida dele, De Regno, sobre o governo, que explica vários princípios a respeito da autoridade do governo, de política. O homem, afirmam São Tomás, afirma Aristóteles, junto com Aristóteles, é um animal social e político por natureza, ou seja, o homem é assim. O ser humano não dá em árvore, não cai de paraquedas neste mundo. Ele já nasce de um conjunto de pessoas, pai e mãe. Não há outro jeito de vir nesse mundo. O homem é um animal social e político por natureza. Outros animais também são sociais. Abelhas, formigas. Tem chefe, tem rainha, mas não tem razão. Por isso, Aristóteles define o homem como um animal político dotado de razão. Ou seja, um animal ordenado a viver com outros para alcançar o bem que sozinho não pode atingir. E nós vimos, por declaração do Papa atual, Leão XIV, que ele escolheu o seu nome, inspirado em Leão XIII, que reinou no final do século XIX, nos primeiros 3 anos do século XX, antes de São Pio X, inspirado em Leão XIII, que com sua encíclica Rerum Novarum
lançou um importante diálogo, disse ele mesmo, o Papa Leão XIV falou assim, lançou um importante diálogo com o mundo moderno em meio à Revolução Industrial. Mas é importante notar que o Papa Leão XIII, nessa encíclica, inicia um importante diálogo com o mundo moderno, reafirmando de maneira brilhante a doutrina de sempre da Igreja. O Papa Leão XIII, na sua encíclica Rerum Novarum, publicada em 15 de maio de 1891, reafirma a doutrina católica e desenvolve muito bem este raciocínio de como o homem é um animal social. Na Rerum Novarum, Leão XIII evoca explicitamente a doutrina de Aristóteles e de Santo Tomás sobre a natureza social do homem para fundamentar os direitos e obrigações e a estrutura da sociedade civil. Ele afirma que o ser humano, por natureza, tende à vida em sociedade, pois só assim pode atingir sua perfeição e suprir suas necessidades. Na Rerum Novarum, Leão XIII diz, citação, o homem não nasceu para viver isolado, mas para a convivência social, pois a providência o criou para os deveres da sociedade, o que está comprovado não só pela razão, mas também pelos fatos. A natureza impele os homens a viverem em sociedade, porque estando cada qual incapaz de prover por si mesmo a todas as necessidades da vida, só convivendo com outros homens pode encontrar tudo quanto ao bem-estar e à perfeição da existência se requer. Essas passagens ecoam e desenvolvem o pensamento de Aristóteles e de Santo Tomás sobre o homem como animal social e político. O homem é incapaz de individualmente se dar tudo o que precisa a si mesmo. Saúde, educação, alimentação, a própria diferença dos sexos, masculino e feminino, é fato inequívoco de que o homem não foi feito para viver sozinho, mas em sociedade com outros homens. Mesmo os padres que escolhem não casar vivem em conjunto. Um padre sozinho precisa de outros padres, ele deve se confessar, ele precisa de conselho, ele é governado por outro padre. Ora, os elementos sociais de uma sociedade são pluralidade de pessoas, muitos se unem. Um fim comum, existe um objetivo, um bem comum, para cuja realização a união se faz necessária. Várias pessoas unidas para um fim comum, ordenadas por uma autoridade. Há normas e uma direção de uma autoridade para ordenar as ações de todos a uma finalidade só. Sem uma autoridade única que dirige as inteligências e as vontades, é a confusão, cada um pensa o que quer, cada um age como lhe achar melhor. São Tomás diz, a comunidade é uma multidão composta de muitos, ordenada por algum desejo de viverem juntos para algum bem em comum. Como ninguém poderia viver sozinho, é natural ao homem ser um animal político e social. O homem é por natureza um animal social e político, destinado a viver em sociedade. De fato, para viver bem, necessita de muitos auxílios que só a convivência em sociedade lhe pode proporcionar. A multidão não pode ordenar-se a si mesma para a unidade. Necessita, pois, de um regime de governo para ser dirigida para um fim comum. Até aqui, várias passagens de São Tomás nas suas obras. E assim, meus caros, uma sociedade é uma união estável de pessoas, dirigida por uma autoridade legítima para o bem comum, com cooperação ordenada segundo uma lei. O fundamento da sociedade reside na sua própria natureza humana, que é social e busca a perfeição no convívio. E Deus dará a maior perfeição do ser humano, a visão de Deus no céu, numa convivência social com os anjos e os homens, as almas que se salvaram. A felicidade no céu não é individual, é uma felicidade coletiva, onde a felicidade de cada um alegra todo mundo, e a felicidade de todos alegra cada um. Toda a sociedade se ordena a um bem comum, distinto do bem meramente individual, e sua estrutura depende de uma autoridade que estabeleça e faça respeitar a ordem, senão é o caos. Segundo Santo Tomás, a sociedade é uma união natural, fundada na natureza humana, ordenada e composta de pessoas sob uma autoridade e com normas para um bem comum. Isso aqui é um elemento indispensável à realização plena, à perfeição de um ser humano. O ser humano precisa da sociedade para a sua felicidade. Essa concepção se distingue de meros agrupamentos humanos passageiros,
agregações de pessoas, pois exige unidade de ordem, estabilidade, cooperação e finalidade comum. E, meus caros, por que falamos isso? Porque aplicaremos isso na igreja. Foi assim que Jesus Cristo fez sua igreja. Uma sociedade visível e ordenada, com uma autoridade visível e sólida, dotada de infalibilidade nos casos precisos, sempre que fosse necessário ensinar os fiéis de modo definitivo em tudo que diz respeito à salvação eterna. Uma pessoa que compreende essas verdades fundamentadas na natureza humana, conclui como é insustentável e absurda a ideia protestante de uma religião igualitária, sem governo, sem clero, sem uma autoridade suprema, um papa. Somente um tolo fundaria uma religião tão mal estruturada, tão frágil, tão incompatível com a própria natureza social do ser humano. Uma pessoa na antiguidade que ouvisse um protestante dizer que Jesus Cristo fundou uma religião sem chefe, morreria de rir. Diria que a pessoa é louca. Ora, Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Ele fez bem todas as coisas, exclamaram os judeus no Evangelho de São Marcos, vendo Jesus Cristo fazer suas obras. É impensável que Jesus Cristo fundasse uma religião sem autoridade visível e pública que a governe. Uma piada. Meus caros, o estudo da autoridade de governo remonta já à antiguidade, lógico. Muitos pensadores da antiguidade e da Idade Média, para não dizer todos, discorreram sobre essas questões. Para eles, e de maneira notável para Aristóteles na Antiguidade e Santo Tomás na Idade Média, a sociedade é composta por determinados elementos fundamentais. E dentre eles, a autoridade de governo se destaca como aquilo que confere forma, unidade, estrutura estável e dirige os membros a uma finalidade comum. Aristóteles, vocês já devem ter ouvido falar mais ou menos sobre isso, na sua filosofia desenvolveu a famosa doutrina das 4 causas. Causa material e formal, causas eficiente e final. E bem, para simplificarmos, a causa formal é aquilo que dá forma, unidade e estrutura estável a um ser, distinguindo-o de outros seres. Para servir de exemplo, no ser humano, a causa formal é a sua alma, e basta ver o que acontece com o ser humano quando a causa formal, sua alma, vai embora. Pouco tempo depois, a matéria começa a se desagregar, a se desunir, perde sua unidade. A causa formal é algo que constitui um ser intrinsecamente, junto com a matéria, e que faz com que a matéria tenha ordem, tenha organização estável, com que as partes ajam para o bem comum. A alma faz com que o sistema imunológico não trabalhe só para si, trabalhe para o corpo todo. Para que o coração não trabalhe só para si, mas para todas as partes. Para que a digestão não trabalhe só para o sistema digestório, mas para todas as partes. A causa formal dá unidade, estrutura, estabilidade a um ser. E aplicado à sociedade, Aristóteles ensina que a sociedade só existe verdadeiramente quando é um todo ordenado, cuja unidade é produzida por uma estrutura racional, o governo dessa sociedade. A causa material de uma sociedade são os indivíduos que a compõem. E a causa formal, o governo que organiza esses indivíduos. Na sua política, Aristóteles afirma: a cidade é, por natureza, um todo, e o governo é o seu princípio de ordem, é o que lhe confere unidade. A sociedade não é uma mera união de indivíduos, mas sim um organismo formado a partir de uma ordem, representada pelo regime político que organiza os cidadãos e dirige a ação comum para o bem da coletividade. O governo, portanto, não é uma coisa secundária. Sem governo é o caos, a desagregação total, não se consegue bem comum, nem finalidade comum alguns. O governo, portanto, é a própria formalidade, a própria estrutura de uma cidade, de um governo. Aquilo que faz dela uma comunidade política, não só um mero agregado de pessoas. E ainda na sua política, Aristóteles esclarece, a cidade é, portanto, uma certa ordenação. E a ordenação propriamente dita é o governo.
pois é ele, o governo, quem organiza todas as coisas em relação ao todo. E assim, para Aristóteles, o governo exerce um papel de causa formal ao ordenar, distinguir, dirigir as partes, que são os cidadãos. Ao fazer isso, ela constitui a própria essência da sociedade política, na sua formalidade mais profunda. E Santo Tomás, profundamente influenciado por Aristóteles, retoma e aprofunda essa noção de autoridade política sob a luz da doutrina católica, da revelação. Para Santo Tomás, a sociedade só existe de modo perfeito quando há uma ordem. Isto é, uma disposição racional que direciona as ações de muitos para um fim comum. Essa disposição racional é a autoridade de governo, que atua como causa formal da sociedade, que pega as partes materiais que a compõem e lhe dão uma unidade e uma finalidade comum. E assim São Tomás diz, a multidão não pode ordenar-se a si mesma para a unidade. Precisa, pois, de um regime pelo qual seja dirigida a um fim comum. A causa formal é explicitamente atribuída à autoridade, porque é ela que confere unidade à sociedade. Se um chefe governa bem, tudo caminha em paz, porque as coisas estão em ordem. Como diz Santo Agostinho, São Tomás, a paz e a tranquilidade na ordem. Quando um governante consegue organizar os meios em relação ao fim comum, então tudo está no lugar, existe estabilidade, existe paz, existe cooperação, não existem rixas, não existem feridas nessa sociedade. O que é causa da unidade de São Tomás em qualquer coisa é aquilo que chamamos de sua forma. Portanto, como a unidade da multidão, que é a paz, depende essencialmente da autoridade que governa. É ela que exerce o papel de forma da sociedade política. E todos nós já vivenciamos na autoridade, quando fomos governados por alguma autoridade que não governou bem, como se sofre sob isso, sob o governo de uma autoridade que não tem sabedoria para ordenar bem as partes em relação a um fim comum. O que reina é a desagregação, as rixas e a falta de paz e tranquilidade. Santo Tomás, assim, complementa Aristóteles, mostrando que a autoridade de governo não apenas institui a ordem social, mas a conserva, dirige e aperfeiçoa segundo um fim devido, que é o bem comum. Como Santo Tomás explica, é a autoridade legítima, que é a ordenadora em direção ao bem comum. A autoridade é o princípio que faz ser a sociedade enquanto tal, enquanto sociedade, e não como um mero agregado de coisas ou de pessoas. E a relevância de tudo isso que falamos aqui está na compreensão do papel da autoridade. Não como uma fonte de mera imposição externa ou instrumental, mas como aquela que garante a essência da vida coletiva. É ela que distingue a sociedade política de simples conglomerados. Como Santo Tomás explica, a ausência ou a corrupção da autoridade, uma autoridade que governa mal, que governa não por interesses do bem comum, com sabedoria e ordem, leva à dissolução da sociedade. A ausência ou corrupção de uma autoridade leva à dissolução da sociedade, pois desaparece o princípio da unidade e da ordem. Santo Tomás vai além, afirmando que a desordem política é não só a ausência de forma, mas pecado contra o objetivo próprio da sociedade, o bem comum. E na igreja, a autoridade suprema é o Papa. E todas essas coisas que nós acabamos de ver lançam uma luz bastante clara, bastante útil, sobre o que é o Papa e o papado. Na igreja, a autoridade suprema, o Papa, não deve agir como mero meio de imposição externa ou instrumental de alguma ideia particular, de um modo pessoal de fazer as coisas. Ele deve estar a serviço da essência da vida coletiva dos membros da igreja, a glória de Deus, pela fidelidade à doutrina revelada de Jesus Cristo, pela santificação das almas dos membros, pela busca da vontade de Deus. Jesus Cristo instituiu o papado para preservar fielmente a doutrina revelada, transmiti-la fielmente até o fim do mundo, não para ensinar novidades, conforme disse o Vaticano I. A primeira finalidade do Papa é garantir uma tal ordem na igreja que os seus membros possam se santificar e salvar suas almas, como o Papa disse mesmo no seu discurso.
de que a mais importante da igreja não está nas suas estruturas materiais, isso é verdade, mas na santidade dos seus membros. Essa é a função do Papa, garantir uma estrutura que permita a santificação das almas. Não lutar por causas sociais simplesmente porque são causas sociais. Buscar a vontade de Deus. Disse Jesus Cristo no Evangelho de São João, no capítulo 15, vós sereis meus amigos, ou seja, santos, se fizerdes o que eu vos mando, se cumprirdes os meus mandamentos. Jesus Cristo falou no Sermão da Montanha, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas levá-los à perfeição. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E assim, meus caros, devemos ajudar o Papa com nossas orações e sacrifícios, com a nossa santificação. A eficácia da igreja na comunicação das suas graças, dos seus bens espirituais, está também diretamente relacionado com a santificação dos seus membros. Quanto mais os seus membros são santos, quanto mais o governo da igreja é santo, quanto mais os ritos da igreja são feitos para dar glória a Deus e não instrumentalizados para finalidades humanas e ideológicas, maior as graças que Deus comunica pela igreja aos seus membros, maior a eficácia dos exorcismos que os exorcistas fazem, das bênçãos que os padres dão, das orações que os padres fazem pelos fiéis. Devemos ajudar o Papa com a nossa fidelidade ao ensino constante dos papas. Praticar cotidianamente a nossa religião sem respeito humano, sem preocupação com o que as pessoas dirão de nós. Na verdade, o que as pessoas querem de nós é ouvir claramente o que é que a igreja pensa a respeito de tal assunto. Como é que Jesus Cristo ensinou que nós devemos viver? Praticando a nossa religião, a verdadeira religião de Jesus Cristo, de maneira clara, fiéis sempre ao ensinamento de sempre dos papas ao longo de todos os séculos. Por isso, meus caros, nós devemos agora ajudar, insisto muito, o Papa com nossas orações e sacrifícios. Fazer com que nós tenhamos nas nossas intenções o Papa sempre colocado nelas. Que nós tenhamos no nosso cotidiano, nas nossas penas, nos nossos sacrifícios, a intenção de oferecer a Deus essas coisas pelo novo Papa, para que Deus o ajude a corresponder às graças que ele receberá pelo seu estado de governante supremo da sociedade visível que ele instituiu, que é a maior responsabilidade que alguém pode ter nesta vida. Só Deus sabe quanto lhe será cobrado, e cabe a nós ajudá-lo com nossas orações, sacrifícios, com a nossa santificação, com a nossa fidelidade ao ensino de sempre da igreja, na boa recepção dos sacramentos e na confissão pública clara e muito evidente da doutrina católica na nossa vida, ajudar o Papa para que ele corresponda às graças que lhe são dadas desde que ele aceitou o papado e que lhe serão dadas até o seu último suspiro para o bem das nossas almas, para a santificação das nossas almas e para fazer com que o reinado de Jesus Cristo neste mundo, nas almas e na sociedade, seja levado a cabo definitivamente com a participação, tanto quanto Deus quer pela sua providência, do governo deste Papa sobre nós. Que Deus abençoe e dê graças abundantes ao Papa, rezaremos por ele. O Papa pode contar com as nossas orações e nossos sacrifícios e com, sobretudo, o nosso esforço generoso e sincero pela nossa santificação, pelo bem da igreja, para fazer com que nós sejamos fiéis a Jesus Cristo, sejamos amigos dele e façamos com que o seu governo, o governo de Jesus Cristo, o reinado de Jesus Cristo neste mundo, seja implementado de maneira definitiva nas almas, né, com a colaboração da nossa generosidade e da nossa docilidade ao doce Cristo na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.